Olá pessoal, estamos começando agora a nossa aula sobre análise custo, volume e lucro, CVL. Sinal que estamos chegando à reta final do nosso curso, né? Bom, a análise de custo, volume e lucro ela tem sido amplamente utilizada em empresas industriais, comerciais, serviços, enfim, todo tipo de empresa, porque elas permitem aos gestores algumas informações, algumas análises acerca do que influenciou, que fatores influenciaram os lucros que a empresa obteve em determinado período. Então, preço, volume de vendas, custo variável unitário, o total dos custos fixos, né, ou o mix dos produtos vendidos, são reconhecidamente alguns fatores que impactam o lucro e que a gente consegue dar uma olhada, uma analisada a partir da análise CVL. Tá? Olha, não apenas isso, mas destacando-se tá, estes fatores. Bom, se para que a gente possa avançar um pouco, é preciso que a gente retome alguns conceitos, ou que a gente relembre, né, algumas discussões que nós tivemos em aulas anteriores. Inicialmente, precisamos lembrar que custos fixos eles são uma representação da capacidade instalada da empresa. Tá? Então, eles não são eternamente fixos. Na verdade, eles vão variar de acordo com a variação da capacidade produtiva da empresa. A empresa vai definir a capacidade produtiva e terá custos fixos referentes a essa capacidade. Se ela diminuir ou se ela aumentar sua capacidade produtiva, então isso vai ter impacto direto nos custos fixos. Tá? Os custos variáveis, da mesma forma, nós vimos que eles têm uma relação direta com o volume produzido. Só que às vezes essa relação não é de 100%. Tá? Em alguns casos pode ser que uma pequena produção gere proporcionalmente uma perda maior do que uma produção maior, tá? Então, os custos variáveis eles podem ter uma reta que não é tão diretamente ou tão ajustada, né, 100% ajustada na reta de produção, mas eles são, obviamente, função tá, da produção. Isso quer dizer que se não for um, é algo realmente próximo de um. Além disso, vamos lembrar, margem de contribuição tá? É aquele montante da receita das vendas que fica após despesas, né, e custos variáveis para cobrir o total de custos fixos. Tá? Por isso recebe esse nome de margem de contribuição. E o ponto de equilíbrio é o nível de vendas para qual o lucro da empresa é igual a zero. Ou seja, o equilíbrio é aquele momento das vendas onde a empresa não tem nem lucro nem prejuízo. Tá bom? Este nível, né, de vendas, ou este ponto de equilíbrio, ele é bastante perseguido pelas empresas, porque apenas após atingi-lo é que a empresa pode devolver aos seus investidores algum retorno. Então, o ponto de equilíbrio, veja, ele tem uma relação direta com custos fixos, custos variáveis, com as vendas, tá? Essa reta aqui, ó, que começa aqui em zero e vai até lá em cima, uma reta de vendas, tá? Essa daqui é uma reta de custos variáveis, tá? Nossos custos fixos. E essa áreazinha aqui, ó, entre as duas linhas azuis, representa a área de lucro. Enquanto que essa área entre as duas linhas rosas é uma área de prejuízo. Então, até o momento em que a empresa atingir o ponto de equilíbrio, ou enquanto a empresa não atingir o ponto de equilíbrio, ela vai estar em uma margem de prejuízo decorrente de sua capacidade instalada e dos custos variáveis de produção. E demais custos variáveis.
A partir do momento que ela ultrapassa o ponto de equilíbrio, ela começa a ter lucro. E aí tem que buscar qual é o lucro desejável, o retorno. Então, para que a gente consiga visualizar melhor essa situação, vamos olhar o seguinte exemplo. A empresa chamada Acoustic Concepts Inc. ela apresentou a seguinte demonstração de resultados, tá? Com margem de contribuição. Então ela vendeu 400 alto-falantes a um valor de 250 por unidade, tendo uma receita de venda total, né? Receitas brutas de 100 mil. As despesas variáveis relativas à produção desses alto-falantes remetem a 60 mil. Então nós temos a margem de contribuição de 40 mil. Essa margem de contribuição, apenas recordando, ela representa o quanto que fica de cada produto para cobrir os custos fixos totais, custos e despesas fixas, né? Então veja, margem de contribuição de 40 mil, despesas fixas totais de 35 mil, nos deixou uma receita operacional líquida de 5 mil. Tá? Se for vendida uma quantidade de alto-falantes que gere uma margem de contribuição igual a 35 mil, então a receita operacional líquida seria igual a zero. Ora, se forem vendidos 350 alto-falantes, olha, a receita total foi de 87.500, despesas e custos variáveis totais relativos à produção desses alto-falantes 52.500, margem de contribuição 35 mil, custo de despesas fixas 35 mil, receita operacional líquida igual a zero. Isso quer dizer que atingimos o nosso ponto de equilíbrio. Tá? Os custos e despesas variáveis totais, né? Mais os custos fixos se igualaram às vendas totais. Ok? Então a ideia geral é essa. Existe algumas formas de a gente tentar visualizar isso através de equações. Então, o lucro ele vai ser sempre igual às vendas menos custos variáveis, a vendas totais, custos variáveis totais, menos custos fixos. Porém, se a empresa produziu, fabricar um único produto, eu posso ter um preço unitário, as vendas seriam um preço unitário vezes a quantidade vendida, e o custo variável seria custo variável unitário vezes a quantidade vendida. Está faltando aqui, mas dá para entender. Então, seguindo. Então, para a situação em que a empresa produz um único produto, tá? Se vamos aqui para o nosso caderninho para a gente visualizar melhor essa situação. Se as vendas totais é igual ao preço unitário vezes a quantidade, se o custo variável total é igual ao custo variável unitário vezes a quantidade, isso quer dizer que nós podemos colocar a quantidade em evidência. Então, dentro dessa situação, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu diminuir essa tela. Vendas menos custos variáveis. Todo esse termo aqui, ele pode ser representado assim, ó. Vendas. Não, melhor. Vou apagar para deixar com a mesma terminologia. Preço unitário vezes a quantidade menos custo variável unitário vezes a quantidade vendida também. Então, como nós temos Q aqui e Q aqui,
Isso é a mesma coisa a gente falar o seguinte, olha, o preço unitário menos o custo variável unitário vezes a quantidade que foi vendida. Ok? Então, só voltando lá para o nosso slide, o que a gente vai ver aqui, ó, esse primeiro trecho aqui, é exatamente aquela demonstração lá. Note que essa equação aqui, preço unitário menos custo variável unitário vezes a quantidade menos os custos fixos, ela é exatamente a mesma coisa dessa equação aqui, ó, tá bom? A diferença é que eu utilizando aqui já valores totais, eu não necessariamente preciso ter apenas um produto. Mas nos casos em que a empresa fabrica um único produto, isso é igualmente válido, tá? Então, sabendo que esse termo aqui entre parênteses representa o quê? A margem de contribuição unitária. Querem ver? Ó, olha aqui, ó. Vendas menos despesas variáveis. Preço unitário menos custo variável unitário. É igual a margem de contribuição. Então, se isso daqui é minha margem de contribuição, eu posso falar que o lucro é igual a margem de contribuição unitária vezes a quantidade menos os custos fixos totais, tá? No caso, nesse nosso exemplo, então, a margem de contribuição era de 100, tá? Foram vendidos 350 alto-falantes, né? No ponto de equilíbrio, 400 alto-falantes no exemplo anterior. E os custos fixos totais são 35 mil. Então, ó, eu tenho lucro 100 vezes 35, ou seja, o preço, né? Desculpa, a margem de contribuição, vezes a quantidade vendida, menos 35 mil, que são os custos fixos totais. Isso aqui me dá um valor igual a zero. Ora, zero, eu não tenho nem lucro nem prejuízo, ou seja, atingir o ponto de equilíbrio. Ok? Porém, se a empresa deseja projetar a quantidade a ser vendida para obter um determinado lucro, então que a gente precisa alterar apenas aonde cada elemento está na forma, né? Isso ocorre quando a empresa fala, ó, a gente deseja ter um lucro X, um lucro de 100 mil, um lucro de 500 mil, um lucro de 1 milhão, um lucro de 5 mil, enfim. Ela define o lucro que deseja e quer saber a quantidade que precisa vender. Então, veja, a gente está com a mesma equação, lucro igual a mais contribuição unitária vezes quantidade menos custos fixos. Passando o custo fixo para cá, ele estava negativo, bem positivo, né? Esse termo continua igual. Como ele está multiplicando, a margem de contribuição unitária, se ela vier para o outro lado, ela vem dividindo, né? Então, a quantidade necessária para obter determinado lucro é igual ao lucro mais os custos fixos dividido pela margem de contribuição unitária. Tá? Então, essa daqui é uma equação que precisa saber. Mas vejam que tudo surge daquela primeira equação onde lucro é igual a vendas totais menos custo variável total menos custo fixo total. Tá bom? Então, tudo surge dali. Se a gente conseguir fazer essa abertura aqui, o resto fica facinho. Ok, então para a gente agora dar uma continuidade, precisamos entender um termo novo, porém não muito complexo, tá? Vamos aqui para o nosso caderninho novamente. Se eu quiser conhecer, eu sei que a receita total menos custos e despesas variáveis são iguais à minha margem de contribuição, não é isso? Se eu quiser conhecer essa margem como percentual dessa receita, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir a margem de contribuição
pela receita total. Esse elemento aqui é dado o nome de IMC. O que é isso, professor? Índice de margem de contribuição. Ok? Então, esse índice de margem de contribuição, IMC, nada mais é do que a representação da margem de contribuição como percentual da receita bruta, né, da receita total de vendas, ok? Então vamos voltar lá. Ó, nós vimos que o lucro é igual ao preço unitário menos custo variável unitário vezes a quantidade menos custos fixos totais. Mas se ao invés de querer saber a quantidade que eu preciso vender, ao invés de eu querer saber o volume de vendas, se eu quiser saber o total de vendas em valor que eu preciso obter que eu preciso realizar, né, para obter determinado lucro, então eu preciso voltar alguns passos que a gente fez. Então, multiplicando quantidade pelo preço unitário, quantidade pelo custo variável unitário, nós teremos vendas totais, né? Preço unitário vezes quantidade, vendas totais, custo variável unitário vezes quantidade, custo variável totais, menos custo fixo. Foi a primeira equação que a gente utilizou aqui. Se a gente utilizar agora vendas totais menos os custos variáveis totais, eu posso falar que são as vendas totais, é a mesma coisa que vendas totais vezes o índice de margem de contribuição. Professor, mas que pulo do gato foi esse, né? O que está acontecendo aqui? Veja. Vamos pegar aquele nosso exemplo anterior, tá? Então, vendas totais, 100 mil. Vamos lá para o nosso caderninho, tá? Então, vendas igual a 100 mil. A margem de contribuição foi de quanto, pessoal? Ó, 40 mil, tá? Como é que eu encontro IMC? É a margem de contribuição sobre vendas, que vai ser igual a 40 mil sobre 100 mil, que vai ser igual a quanto? IMC, deixa eu colocar aqui. IMC é igual, a gente corta 4 zeros aqui, 4 zeros aqui, 4 dividido por 10, né? 0,4 ou 40%. Tá? Então, se eu pegar, vamos lá para a nossa equação onde a gente estava trabalhando. Veja, eu tinha aqui vendas totais. Vou tentar abrir isso daqui, né? Então, deixa eu colocar aqui para que a gente entenda. As vendas totais foram de... Vou pegar aqui o lucro, peraí, o lucro. Aqui primeiro 5 mil. Então, 5 mil igual as vendas totais 100 mil menos 40 mil
Opa, não, 40 não, né? 60 mil. Os custos variáveis totais serão de 60 mil, menos os custos fixos, 35 mil. Não é isso? Então, veja, se a gente pegasse aqui, vendas totais menos custos variáveis totais, então, os 40 mil, né? Vendas totais, só para ver se vai bater, tá bom? Totais menos custos variáveis totais, eu tenho 100 mil menos 60 mil, que vai ser igual a 40 mil. Vamos pegar aqui a outra parte da equação, ó, aqui a vendas totais vezes IMC. Então, vendas totais vezes IMC é o mesmo que a gente colocar aqui 100 mil vezes 0,4, a gente calculou aqui o IMC, né? Então eu terei 40 mil, tá? Isso aqui só para demonstrar que aquela equação lá está ok, sem nenhum problema. Então, se vendas totais menos custos variáveis totais é igual a vendas totais vezes IMC, eu tenho que o lucro é igual a vendas totais vezes IMC menos o custo fixo, ok? Veja, a gente trocou essa partezinha aqui, ó, vendas totais menos custos totais, por vendas totais vezes IMC. Se eu quero saber as vendas, eu tenho que passar todos esses elementos para o outro lado, então IMC vem dividindo o lucro, custo fixo que está subtraindo ele vem aumentando, então vendas totais é igual a lucro mais custo fixo sobre IMC, ok? Então se eu quero saber o quanto eu preciso vender em valor para poder atingir determinado lucro, basta utilizar essa equação. Continuando. Vamos tentar fazer então uma análise gráfica, onde a gente vai preparar, além de custos fixos, os custos totais, receita de vendas, tá? E aí a gente vai ter uma projeção de vendas aí de 600 unidades. Veja, essa linha aqui, que está na horizontal, representa custos e despesas fixas, né? Primeiro passo. Depois nós teremos custos e despesas totais, vejam. Esse daqui é a reta variável, né? Que ela já começa do ponto zero para ela, que na verdade é o ponto o início dos custos fixos, né? O total de custos fixos. E essa reta aqui é a reta que passamos, é a reta da receita de vendas, tá? Então, semelhantemente ao que a gente viu antes, olha, aqui é o nosso ponto de equilíbrio, 350 unidades. Antes daqui eu tenho uma área de prejuízo, após aqui eu tenho uma área de lucro, ok? Se eu quero vender, se eu estou projetando vender 600 unidades, o custo fixo permanece o mesmo, 35 mil. Minhas despesas variáveis, na verdade meus custos totais, né, serão 125 mil. Minha receita total de venda será de 150 mil. Ok? Então, veja, receita total menos custos totais vai me dar um lucro aí de 25 mil. Vamos seguir. Vejam aqui. Conforme a gente estava falando, o ponto de equilíbrio ele remete às 350 unidades. Tudo que for anterior a ele
uma área de prejuízo, e tudo que é posterior a ele uma área de lucro. A venda de 600 unidades me dá uma receita total aqui de 150 mil, que é parte, né, seria a linha máxima, né, o topo da área de lucro até este momento. Tá? Se eu quisesse 700 unidades, então a área de lucro ela fica um pouquinho maior, o lucro aumenta um pouco. Ok? Mantendo os mesmos dados que nós tínhamos lá anteriormente no nosso exercício. O lucro, como nós vimos, ele fica em 25 mil. O lucro ele vai variando, ele começa em prejuízo, porque se a empresa não vender nada, não fabricar nada, ela tem um prejuízo que é decorrente dos custos fixos que já estão implantados, na capacidade produtiva implantada. Então a empresa, se ela não produzir nada, não vender nada, ela tem prejuízo de 35 mil. A partir do momento que ela consegue produzir e vender, então ela vai diminuir esse prejuízo até chegar ao ponto de equilíbrio, quando ela vende 350 alto-falantes, e depois ela começa a ter lucro. Quando ela vender 600 alto-falantes, isso quer dizer que ela terá um lucro de 25 mil. Ok? Bom, como nós vimos anteriormente, o IMC é um percentual da margem de contribuição quando a gente compara com as receitas de vendas. Né? Eu teria então um percentual, ele como percentual da venda, o IMC, como nós calculamos anteriormente, 40% dos 100 mil, que representa a margem de contribuição de 40 mil. Então, se eu quero determinar o ponto de equilíbrio em volume de vendas, em quantidade, então, veja, no ponto de equilíbrio, o lucro é igual a zero, o prejuízo é igual a zero. Se eu quero definir a quantidade, eu vou pegar aquela mesma equação que a gente derivou lá no começo da aula, e falar, olha, esse lucro é zero. Então, eu vou dividir apenas os custos fixos pela minha margem de contribuição unitária. Tá? Se eu quero definir em valor monetário, vai acontecer a mesma coisa, o lucro é zero. Eu vou dividir os custos fixos pelo meu índice de margem de contribuição. Vamos então agora entender agora um novo conceito. Margem de segurança. Ela representa quanto a empresa pode perder em vendas para que não haja prejuízo. Lá naquele nosso gráfico, é como se a gente pensasse, olha, a empresa ela estava vendendo 600 alto-falantes, então ela pode perder em vendas 250 alto-falantes, que ela vai chegar no seu ponto de equilíbrio, né, o lucro, o prejuízo igual a zero. Se ela perder 351, ela tem prejuízo, então esse 1 ela não pode. A margem de segurança seria 250 alto-falantes, tá? É a variação do ponto de equilíbrio até o total que está sendo planejado ou que foi efetivamente vendido. Geralmente é uma análise que a gente faz para as vendas orçadas, mas não necessariamente, ok? E o ponto de decisão vai ser sempre o ponto de equilíbrio. Então, a margem de segurança, vejam aqui, são as vendas totais menos as vendas para se atingir o ponto de equilíbrio. Bom, um percentual, né, dela seria a margem de segurança, né, seria a margem calculada aqui sobre as vendas totais. Outro conceito importante, o grau de alavancagem operacional. A alavancagem, na verdade, ela representa a sensibilidade que a receita líquida, ela tem a alguma variação percentual nas vendas. Ou seja, se eu aumentar 10% nas vendas, quanto que eu vou aumentar da minha receita operacional líquida? Né? Quem me dá essa medida é a alavancagem operacional. Isso quer dizer que se a alavancagem operacional for alta, uma pequena variação percentual das vendas resulta em um grande aumento, um aumento maior, né, na receita operacional líquida. Tá? Então, o grau de alavancagem operacional ele vai ser sempre medido por margem de contribuição, que é igual a receita, margem de contribuição, perdão, dividido por receita operacional líquida. Tá? Terceiro ponto, para a gente
estamos perto aqui do final da aula para a gente fazer a aplicação. A análise do ponto de equilíbrio, que nós estávamos tendo maior foco até agora, ela tratava principalmente quando a empresa fabrica um único produto. Porém, quando a empresa fabrica mais de um produto, nós vimos que nós tínhamos que utilizar a equação com vendas totais, custos variáveis totais, porque cada produto vai me dar uma margem de contribuição diferente, então não dá para fazer uma média disso, porque a gente acaba tirando informações equivocadas. Tá? O mix de vendas, então, é uma análise do ponto de equilíbrio quando a empresa vai vender mais de um produto. Ok? Esse mix ele vai variar de acordo com a quantidade de cada produto que foi vendido. Então, vejam, como nós temos diferentes margens de contribuição de cada produto, se eu vender mais de um produto do que outro, esse meu mix vai mudar e isso vai ter impacto distinto, né, para que se alcance o ponto de equilíbrio ou para que se supere o ponto de equilíbrio. E o mix de vendas, ele na verdade nada mais é do que a gente tentar, ele é encontrado na verdade, né, através do cálculo do ponto de equilíbrio em vendas, em valor. Tá? Então a gente vai pegar essa equação aqui que nós vimos anteriormente, ó, vendas totais sobre o custo fixo totais sobre IMC. Vendas totais igual a custo fixo total sobre IMC. Ora, o índice de margem de contribuição ele é decorrente de algo que já foi vendido ou de uma projeção de vendas. Isso quer dizer que se a gente muda a quantidade de produtos que estão sendo vendidos de um produto de outro, a gente vai ter impacto nesse índice de margem de contribuição. Tá? Por isso, e isso é um dos pontos fracos desse tipo de análise de vendas como uma projeção. Porque se não for realizado dessa forma, a análise ela fica equivocada. Porém, ela é muito útil enquanto uma análise posterior também. Tá? Recomendo que vocês deem uma lida nos livros do professor José Martins e no livro de contabilidade gerencial, né, de Garrison Noreen Greer. Vamos fazer agora uma aplicação lá, olhando o nosso exercício resolvido. Tá? Então, vejamos. A empresa Voltar produz e vende um telefone sem fio especializado para ambientes de alta radiação eletromagnética. Então, veja, nós estamos agora com um caso de um único aparelho. Tá? Abaixo temos a demonstração de resultados com margem de contribuição da empresa no último ano. Contribuição de resultado com margem de contribuição porque estamos falando de custeio variável também. Né? Vejam que é um pré-requisito para esse tipo de análise. Então a empresa vendeu 20 mil unidades, que por um preço unitário de 60, né? Representando então 1.200.000 de receita. Os custos variáveis são 45 por unidade, 45 vezes 20 mil dá 900 mil. Temos então uma margem de contribuição de 300 mil, né? Os custos fixos totais são 240 mil e receita operacional líquida, então, 60. Pede-se, calcule o IMC da empresa. Vamos lá para o nosso caderninho mais uma vez. Vamos virar a página. Vamos começar a responder. Vamos lembrar? O IMC é igual a margem de contribuição sobre as vendas. Isso quer dizer, vamos olhar lá no nosso exercício, margem de contribuição, ó, 300 mil, vendas 1.200.000. Então, isso aqui é igual a 300 mil sobre 1.200.000. O nosso IMC vai ser igual a 25%. Professor, eu poderia fazer, em vez de os valores totais, os valores unitários?
em vez de margem de contribuição total, pegar a margem de contribuição unitária, em vez de vendas total, preço de venda unitária? Pode, e o resultado seria exatamente o mesmo. Eu poderia fazer, seria, ao invés dos 300 mil sobre 1.200.000, vamos ver aqui, margem de contribuição seria 15 sobre 60, tá? Então, IMC, vou colocar aqui, igual 15 sobre 60, que é igual a 25%, tá? A mesma coisa. Não tem a obrigação de fazer um ou outro. Pode escolher qualquer um dos dois, se ambas opções forem disponíveis. Agora, eu só posso fazer isso daqui quando a empresa produz e vende um único produto. Ter mais de um produto, eu tenho que utilizar os valores totais. Voltando ao nosso exercício, calcular o ponto de equilíbrio em quantidade e valor monetário de vendas. Então, ponto de equilíbrio em quantidade é igual ao lucro mais custo fixo total sobre a margem de contribuição unitária. Nesse caso, nós sabemos que lucro é igual a zero. Deixa eu fazer assim, porque não é sequência não. Então, o ponto de equilíbrio em quantidade vai ser igual a zero mais os custos fixos totais foram de 240 mil sobre a margem de contribuição unitária, que foi 15. Isso daqui vai ser igual a 240 mil dividido por 15, 60, opa não, 60 não, 24, 15, vai 1, isso daqui vai ser igual a 16 mil unidades. Bom, então para que a empresa tenha um lucro igual a zero, lucro igual a zero é o que, pessoal? Ponto de equilíbrio, ela precisa vender 16 mil unidades. Se ela vai vender 16 mil unidades a um preço de venda de 60, isso quer dizer que o ponto de equilíbrio em valor vai ser igual a 16 mil vezes 60. Vai ser igual a 960 mil. Tá? Então respondemos aqui o segundo item. Vamos ver aqui o terceiro. Se no próximo ano as vendas aumentarem 400 mil, os padrões de custos permanecerem inalterados, enquanto a receita operacional líquida da empresa aumentará. Então, ao invés de vender 1.200.000, a empresa vai vender 1.400.000. O que a gente vai fazer aqui agora é o aumento na receita, aumento na receita, vai ser igual ao aumento nas vendas. Vou diminuir aqui para poder caber. Aumento vendas vezes o índice de margem de contribuição. Isso daqui é igual a... A gente vai aumentar em quanto? Vocês lembram? 400 mil vezes 0,25. Professor, por que eu vou fazer assim? Ora, esse índice de margem de contribuição ele me mostra o quanto das vendas ficam como
na margem de contribuição. Como é que eles... vamos ver lá. Ele mostra o impacto que vai ter na margem de contribuição. Esse impacto vai ser direto no lucro, tá? Por quê? Porque essa variação aqui ela vai ser para cobrir custo fixo. Então, 400 vezes 0,25, 100 mil. Tá? Próximo ponto. Se no próximo ano a empresa deseja obter um lucro de 90 mil, quantas unidades deverão ser vendidas? Então a gente vai utilizar essa mesma equação aqui. A diferença é que agora eu não quero mais o ponto de equilíbrio. Então eu tenho um lucro já pré-definido. Um lucro de 90 mil. Então, a quantidade que eu quero saber, ela é igual a 90 mil mais 240 mil. Isso daqui dividido por 15. Tá? Então aqui eu vou ter 330 mil dividido por 15, que é igual ao total de 22 mil unidades. Próxima questão. Calcular a margem de segurança percentual. Então, para saber a margem de segurança percentual, tem que saber a margem de segurança em valor absoluto. Né? Nós vimos que a margem de segurança é igual a vendas totais menos vendas no ponto de equilíbrio. Isso quer dizer que as vendas totais foram de 1.200.000 menos ponto de equilíbrio, aqui ó, 960 mil. Consequentemente, nossa margem de segurança é igual a 240 mil. Se eu quero saber isso em percentual, eu tenho que fazer o seguinte: percentual de margem de segurança é igual a 240 mil sobre 1.200.000. A gente pode cortar aqui para facilitar a nossa vida. 24 sobre 120. 10% 12, 20%, né? Ok? O que é isso, professor? O que representa esse percentual de margem de segurança? Ora, é o total, ou o quanto que das vendas totais a empresa pode deixar de perder antes de ter prejuízo. Tá? Então vamos continuar. Calcule o grau de alavancagem operacional, ou o grau no nível de vendas atual. Né? Bom, para chegar ao GAL, vamos pegar lá a equação que a gente apresentou. Margem de contribuição sobre receita operacional líquida. Então, GAL igual a margem de contribuição sobre a receita operacional líquida. Tá? Então, nossa margem de contribuição foi de 300 mil. Nossa receita operacional líquida foi de
60.000. Vamos cortar 4 0 aqui, 4 0 aqui. 30 dividido por 6, facinho, igual a 5. Tá? Então, imaginemos que, vou pegar aquela outra situação anterior lá, que a empresa, vamos pensar o seguinte, a empresa ela quer aumentar em 8% as vendas para o próximo ano. Que impacto isso vai ter no ROL, na receita operacional líquida, tá? Então, a empresa, a título de ilustração, a empresa ela vai querer aumentar as vendas, né? Então, vendas aumentam 8%. Se a venda aumenta 8%, eu quero saber o impacto que isso vai dar lá na receita líquida. Então, o aumento do ROL ele vai ser igual ao grau de alavancagem operacional vezes a variação que eu espero ter na receita. Então, 5 vezes 8% é igual a 0,4 ou 40%. Isso quer dizer que um aumento de 8% nas vendas, né? Isso aqui são vendas, vai me dar um aumento de 40% na receita operacional líquida, mostrando que esse GAL ele é bastante alto. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Maiores dúvidas a gente pode tirar via fórum lá no ambiente virtual. Vocês podem procurar a professora Kessia Galvão, tutora da disciplina. Ok? Bons estudos e até mais.